Fala, visionários! Sejam muito bem-vindos a este podcast Olhar Visionário. Você está com Patrícia Dias e o objetivo desse canal é aumentar a nossa conexão interpessoal, fortalecendo as habilidades emocionais e intelectuais, despertando o destaque profissional e preparando você a cada dia. Por isso, te convido a não pular esse vídeo. Assista até o final. As técnicas e métodos dados aqui despertarão ideias sacadas que farão você voar alto. Fala, visionários! Hoje, mais um dia aqui, terça-feira. Nós estamos aqui acompanhados de muita chuva. Chuva limpeza. Chuva é excelente, é um elemento fantástico para trabalhar as nossas emoções, para trabalhar os nossos desafios internos, tudo aquilo que a gente pensa e sente, muito mais ligado no que a gente sente, que são as nossas emoções, proveniente elas dos nossos pensamentos, claro, mas a partir do momento em que eu penso, eu sinto, isso já impacta no meu corpo físico, que consequentemente impacta nas minhas ações, não é? Então a água é um elemento fantástico para esse trabalho com as nossas emoções. Então vamos lá para mais um dia aqui. E hoje eu trago para vocês aquela velha dúvida que todo mundo pergunta. Patrícia, como eu sei que estou no caminho errado? É quando tudo dá errado? Quando tudo dá errado, significa que eu estou exatamente no caminho errado? Olha só. O que significa quando tudo dá errado? Normalmente a gente entende que as coisas dão errado para nós quando nós não gostamos dos resultados. É quando a gente entende que alguma coisa que está acontecendo está tirando a gente da zona de conforto. Significa que algo que está vindo até você ou que você está passando é uma coisa muito indesejável para você nesse primeiro momento. Agora, é muito comum quando a gente passa algo desconfortável, algo que não gostamos, vira esse pensamento. Porra, então peraí, tô no caminho errado? Porque tudo tá dando errado. Isso é um sinal? Isso quer dizer o quê? Como sei que estou no caminho certo? Quem de nós nunca teve essas dúvidas? Antes de a gente adentrar nos pontos principais que podem sinalizar ou não se estamos no caminho errado, é importante a gente entender uma situação muito peculiar de cada um aqui. Muitas situações que chegam até nós, obviamente chegam por alguma consequência de alguma coisa que nós fizemos. Também pode não termos feito e ter chegado. De certa forma, sim. Mas é importante a gente entender que existem muitas coisas que nós fizemos, pensamos, desejamos, provocamos e que ficou muito lá atrás. E que passa-se os anos, a gente esquece até do que já pensou, do que desejou. Existem muitos desses casos. Acontece que tudo aquilo que a gente pensa e sente é como comer. Uma hora a conta chega. Ninguém senta no restaurante e come de graça. Então tudo tem um custo, tudo tem um preço. Tá certo? E às vezes, no dia a dia, com toda esse acontecimento que vem à nossa volta, a gente acaba esquecendo um pouco do que a gente pede. E é engraçado, porque hoje, quando a gente fala por que eu esqueço de algumas coisas e quando a consequência vem, eu acho até que é injusto algumas coisas que acontecem comigo, pensamos nós, né? É porque a gente não gostou do resultado, é porque tá doendo, é porque tá incomodando, é porque não tá legal. É como relacionamento a dois. Então você se apaixona, é tudo aquilo muito lindo e depois começam a vir os problemas. E eles vão aumentando gradativamente conforme você vai lidando menos com a situação. Ou seja, quanto menos habilidade emocional você tem para lidar com aquilo, mais o problema cresce, mais a dificuldade cresce. É exatamente quando a gente entra naquele emprego dos sonhos. Como pode um emprego que eu tanto quis um dia, hoje, ser um verdadeiro inferno na minha vida? Mas se a gente voltar ao contexto, por que será que hoje ele é um inferno? E um dia ele foi interessante. Porque no dia que ele foi interessante, nós vibrávamos
em uma energia, seja na energia da necessidade, seja na energia do prazer. Se nós mensuramos, medimos as consequências dos resultados ou não, isso na hora que você está vivendo, tanto por necessidade quanto por prazer, é uma coisa totalmente diferente. Quando eu falo de relacionamento a dois, existem aqueles relacionamentos que se unem por necessidade. E aí ela dá uma camuflada, dizendo que está apaixonada e tudo mais. Não significa que até não esteja. Mas existem outras coisas envolvidas por trás que às vezes só a pessoa, quando deita a cabeça no travesseiro, é que sabe. É a mesma coisa o emprego. Você tanto pode conseguir o emprego dos sonhos, que era aquela empresa massa que você queria muito, porque você vê nela uma oportunidade de crescimento, mas também ela pode ser aquela empresa que, não tem outro jeito, vai ter que ser você porque eu estou desempregada e agora vai ser isso aí mesmo. O que vai ser amanhã, não sei, mas eu preciso saber hoje. Isso é por necessidade, já não foi pelo prazer. Então, é disso que eu falo. Às vezes, a gente se esquece dos motivos que nos levaram a determinadas ações. Porque nós estamos movidos pela emoção. E quando as coisas indesejáveis começam a bater em nossa porta, a gente tende a se rebelar. A gente tende a achar tudo injusto. Existem situações que ficam difíceis de você até explicar para uma pessoa que, de repente, foi ela que atraiu aquilo. Ela vai olhar para você e vai falar, você tá louca. Eu jamais atrairia um BO desse para minha vida, um problema master desse para minha vida. É claro que hoje é muito fácil pensar assim, porque você na dor vai dar essa resposta. É claro que hoje você vivendo a dor, não era a dor que você queria. Pelo menos não era a sua intenção consciente naquela época. Mas o que nós esquecemos de mensurar é que hoje, seja por prazer ou por necessidade, tudo que eu faça, tudo que eu queira, tudo que eu desejo ter ou ser, vai me trazer uma consequência. E aí, não estou dizendo aqui que existem caminhos errados, mas existem caminhos que nos trazem consequências. Se essas consequências estão sendo hoje para nós ruins, aí agora é o próximo passo. Como nós vamos solucionar isso? Mas acontece que, quando a gente pensa em solucionar, a gente traz o problema e não pensa na solução. A gente só traz o problema e pensa no problema. É como se eu quisesse espairecer um pouco agora, fosse sentar na mesa de um bar, e nada contra o bar, mas que é muito bacana. Essa parte social, ela é importante, ela é animadora, enriquecedora, é bacana, mas depende do que você leva para a mesa. Depende do que você está querendo jogar ali, é um problema, pode se tornar. Você pode acabar com a sua saúde, você pode beber em demasia, você pode acabar com a sua vida, você pode arrumar um outro problema maior. Então, quando a gente pensa nos problemas e não dar a solução aos problemas, então a gente tende a pensar no problema e o problema aumenta porque eu fico desesperado porque eu não vejo saída para aquilo. E aonde eu vou buscar, eu encontro menos respostas. E isso tudo acontece por quê? Independentemente da área que você esteja vivendo hoje, que está passando uma situação muito difícil, seja no trabalho, seja numa vida pessoal, é importante lembrar, e uma coisa que eu sempre vou trazer aqui, é que nada é uma coisa só. Então nós precisamos mapear muito bem os momentos em que nós estamos passando essas dificuldades. O porquê nós estamos vivendo hoje tantas coisas indesejáveis? Por que tantas coisas doem? Porque há tanta insatisfação? Porque há tanta reclamação? Por que nós estamos vivendo uma situação de esfera muito negativa? Ah, mas é a pandemia, ah, mas é a consequência, ah, mas é por causa do fulano, por causa do ciclano. Esse é a forma mais inadequada que a gente tem de resolver um problema. É quando a gente traz um problema e joga esse problema para outra pessoa, como se outra pessoa é que fosse culpada e só ela pode resolver. Mas eu estou dentro do problema. Eu estou insatisfeito com o que está acontecendo. Como é que eu vou jogar isso para outra pessoa? Como eu quero resolver essas questões? Então, a abordagem aqui hoje é a gente pensar o seguinte. Primeiro, se eu entendi que eu estou vivendo algo, que eu entenda que eu posso estar no caminho errado, o primeiro passo é a gente fazer o que normalmente a gente não faz, parar.
É importante a gente parar. Porque quando a gente para, a gente decide enfrentar esse problema, desafio, seja o nome que quiser dar. E por que nós temos uma sensação de que cada vez mais ele é maior? Porque pensar na solução muitas vezes é desconfortável. E por incrível que pareça, por mais que o problema seja dolorido, às vezes pensar nele é melhor, aparentemente parece mais terapêutico do que ter que ficar pensando na solução, porque na solução eu vou ter que me mexer. Ou vou ter que mexer com aquilo que eu não gostaria, talvez, acreditando eu que eu vou ter um outro problema, deu para perceber? É simples. Você está com um problema dentro da empresa, dentro da vida pessoal, e você está inseguro, na verdade, porque esse é o momento em que você se encontra. Você está inseguro, você não está entendendo muito bem ali o que está acontecendo. Está faltando clareza. E aí o que acontece? Aonde a gente acaba se confundindo ainda mais? É quando a gente vai buscar as respostas fora. Então, quando eu entendo que alguém pode me resgatar, é o momento em que eu me coloco numa posição meio que de vítima, esperando um super-herói me salvar. Então, eu penso no problema, eu me desespero com ele, começo a rezar, começo a pedir, começo a ir atrás, começo a conversar com outras pessoas e vou tentar ali ver como é que eu vou conseguir buscar isso, respostas, porque é o que eu mais quero agora, respostas para o que eu quero. Respostas para o que eu quero para me sobressair bem daquela situação que hoje está me machucando, que hoje está me incomodando. E aí, com isso, nós damos margem às outras pessoas se meterem nas nossas vidas. Então, a gente acaba perguntando para um, perguntando para outro, corre atrás de um, corre atrás do outro. Isso vira uma reclamação. Isso vira um outro problema. Porque eu começo a espalhar isso para as outras pessoas, eu acabo arranhando a minha imagem, porque dependendo de quem eu vou buscar essas respostas, eu vou ficar ainda mais confuso. Óbvio. Principalmente se eu não tiver uma pessoa amiga, um mentor, alguém que possa me orientar de uma forma onde ela possa me fazer olhar para dentro ou até mesmo me falar uma palavra que me dê uma direção. Se eu não buscar pessoas assim, que saibam mais do que aí eu preciso avaliar quais são as médias das pessoas com quem eu estou andando, eu vou acabar ficando mais confuso. Eu vou acabar ficando mais confusa. As coisas elas vão se perdendo no meio de todo o trabalho que eu estou fazendo ali. Ou seja, as coisas vão se perdendo no meio do problema. É como se a sensação que eu tivesse que o problema ele aumentasse. É claro que em pensar na solução, normalmente depende do que você vive hoje, a solução ela não é imediata. Mas a partir do momento em que você começa a pensar no que você pode fazer de diferente para resolver as coisas que você precisa, obviamente isso já vai te dar uma clareza maior. Você vai começar a oxigenar melhor a sua mente e vai começar a pensar, peraí, como é que eu posso resolver isso da melhor forma possível? O que está sob o meu controle? Então, quando a gente busca, e é muito cuidado com quem você procura ajuda, opiniões. Porque ao invés de você se ajudar a buscar uma direção para si, você acaba piorando a situação. Então, muito cuidado com quem você vai buscar as informações. Às vezes a pessoa está na sua frente, se colocando como super amigo, como uma pessoa super do bem, que quer só te ajudar e acaba te influenciando negativamente, sendo essa pessoa com más intenções ou não, mas acaba influenciando negativamente em qualquer tomada de decisão que você possa vir. Além disso, depende do que você está buscando, você pode buscar em fontes que vão fortalecer suas crenças limitantes, talvez até de continuar fazendo com que você fique dentro ainda mais enterrado no problema. Olha como é grave. Porque nem sempre, quando a gente busca a opinião de outra pessoa, significa que a gente de fato quer uma solução, quer uma resposta. Às vezes a gente quer uma validação. E aí, quando a gente quer essa validação, é um problema. Exemplo, eu vou dar um exemplo para você entender. Eu estou vivendo em uma empresa onde tudo está sendo um inferno. As coisas não estão andando. Passo problemas, estou adoecendo lá dentro. Eu já tenho uma insegurança de perder o emprego.
já sofri muito e hoje penso que eu tenho muita dívida para pagar. Logo, não me acho boa o bastante para o mercado, não me sinto atualizado, então eu não consigo sair de lá. Mas, por outro lado, eu quero arriscar e não quero mais ficar. Então, eu fico nessa dúvida, se eu saio, se eu fico, se eu caso ou compro uma bicicleta. O que acontece? Se eu realmente estou muito insegura de tomar uma decisão de fazer algo, eu vou fazer uma pergunta para alguém. Se eu não tiver clareza da tomada de decisão do que eu preciso fazer, o que eu posso ouvir, ele pode me ajudar ou pode me atrapalhar. Se eu perguntar para a pessoa o que você acha se eu devo sair do meu emprego ou não, e a pessoa te der uma determinada opinião, se ela chegar para você e falar, olha, eu se fosse você, eu não saí, emprego tá difícil, por quê? Porque ela pensa assim. Ela pensa que se você ficar desempregado, você vai ficar ainda muito pior. Ela não vai chegar para você e vai falar, olha, por que você não se prepara melhor? Ou por que você não usa estratégias para reverter o quadro? Ela vai dizer de cara para você o seguinte, não, fulano, fica. Fica porque o emprego tá difícil, as coisas estão difíceis, etc e tal. O que vai acontecer com você? Você já perguntou isso para ela com uma baita insegurança. E a partir do momento que você ouviu isso, você reforçou a sua crença. É verdade, né? É verdade, você tem razão, eu vou ficar. Tá um inferno, mas pior vai ser desempregado. Entende? Ou seja, cadê a solução? Cadê você se movimentar para se preparar e se planejar para sair de lá? Deu para entender? Isso tá claro para você, sim ou não? Deu para entender como é perigoso as nossas perguntas? Porque às vezes a gente faz a pergunta persuadindo o outro sem perceber. Então nós precisamos ter mais clareza sobre o que nós queremos. E é isso que eu quero te ajudar aqui hoje. Em 3 passos simples, a achar essa clareza. E a primeira delas é, o que você quer para a sua vida? O que é importante para você? Quando eu digo sua vida, eu peço para que você se coloque. Faça um desenho no papel, faça um círculo grande e coloca você no meio ali, ó. O que você quer para a sua vida? Independentemente das opiniões que você ouviu até agora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Com as suas conquistas, ou seja, com tudo aquilo que você deseja ser ou ter, que você quer, com tudo aquilo que você tem vontade de buscar, de conquistar, ter ali com você, com isso que você quer conquistar hoje, como você se vê daqui a 10 anos? Como você se vê daqui a 10 anos com esta relação? O que você vai fazer hoje para essa relação ser aquilo que você quer daqui a 10 anos? O que você vai fazer hoje com o emprego que você tem para daqui a 10 anos? Você estará nele? Você vai usá-lo como ponte para outros projetos, outras empresas? Como você se vê com as conquistas daquilo que você deseja hoje? Lista isso. Você não sabe o quanto é importante e poderoso o ato da gente escrever o que a gente quer. Terceiro e último, é uma pergunta que eu tenho para fazer para você e gostaria que você se olhasse no espelho e respondesse isso. Se quiser deixar nos comentários, eu vou adorar, claro. Você está disposto ou disposta a enfrentar os desafios com coragem, com determinação para tudo aquilo que você quer para a sua vida, sim ou não? Sim ou não? Porque não basta a gente ter vontade, desejo. Isso tudo está no campo das ideias. Eu posso criar um mundo fantástico na minha cabeça. Eu posso ir para Disney nesse milésimo de segundos agora, se eu quiser. Você pode pensar na Disney e chegar até lá. Fazer um tour, se você conhecer o caminho pela internet, ou você já foi um dia. Você pode ir aonde você quiser. Agora, você está disposto a fazer mala, a pegar toda aquela bagagem, a fazer uma viagem de horas e passar dias andando lá? Você está disposto a ter o ato de fazer coisas que vêm de encontro com as suas conquistas, com o que você quer com o projeto de vida? Então, o que eu digo para você hoje aqui nesse podcast é: pare um pouco. Pare um pouco e entenda o que você quer da sua vida. Se não tiver clareza
Você pode sair perguntando para todo mundo, você pode ter uma receita de bolo na mão agora, eu posso te dar uma fórmula mágica. Mas você, sem clareza, não vai conseguir executar. É como se você tivesse pós-graduado na maior faculdade que tem do mundo e continuar desempregado porque não sabe como agir. Está sem habilidade intelectual, emocional, na prática para fazer a coisa acontecer. Deu para entender? Veja se cabe refletir, escreve isso, digita aí nos comentários o que você achou desse podcast, que diferença ele fez, se ele te deu algum insight, alguma ideia interessante, se ele mexeu com alguma coisa aí na sua vida, na sua cabeça, de modo com que faça você ter atitudes mais consistentes, te dando mais clareza. E se você gostou desse podcast, compartilhe com mais alguém que você julgue poder ajudar. É assim, nós somos multiplicadores de grandes ideias, a gente vira ponte para ajudar outras pessoas. Então, use desse canal cada vez mais para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e fazer com que mais estrelas brilhem por aí. Se você caiu de paraquedas nesse podcast, te convido aqui agora, clica no card aqui em cima que eu vou deixar para você conhecer a playlist desse podcast que está sendo feito com muito carinho, no objetivo de fazer com que você alcance voos mais altos, que você desenvolva suas habilidades emocionais e intelectuais para que você saia na frente e que você tenha dias melhores e mais leves para a sua vida. Se você não for inscrito, se inscreva, fique aqui junto comigo. Vai ter muitos projetos, muitas coisas que vão acontecer, porque juntos a gente caminha mais rápido, somos mais fortes e na prática a gente tem as certezas disso. Gratidão por você estar até aqui, um forte abraço e até o próximo podcast.